Meus amados e queridos, que bênção! Semana passada, o Espírito Santo não me permitiu concluir o sermão. E eu falei, Senhor, eu amo quando o Senhor faz isso, né? E realmente não foi possível mesmo. E aí, eu falei, deixa eu reestruturar o sermão para terminá-lo hoje. E o de hoje ficou maior que o da semana passada. Vai entender isso, Edilson? E eu falei, como que eu vou fazer agora? Eu não sei quanto tempo Deus quer que nós fiquemos. Em Romanos capítulo 15, ficarei o tempo que for necessário. E eu dou graças a Deus por, então, poder abrir a Bíblia com vocês no texto bíblico de Romanos capítulo 15. Lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo já havia dito que o evangelho é o poder de Deus. Ele dizia, eu não me envergonho, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E agora nós chegamos aqui nos planos do apóstolo Paulo de fazer esse evangelho conhecido até os confins da terra. E isso é uma grande tarefa. Talvez uma tarefa cansativa, e eu faço a pergunta a vocês. Uma pergunta que eu considero uma das mais importantes para o momento que vivemos. Você já se sentiu cansado? Exausto? Eu estou cansado. Quem? Já se sentiu, mas tem que ser aquele não, estou cansado. Estou cansado. Quem? Já, muitos de vocês estão bem até. Né? E muitos de nós já paramos e falamos, olha, estou cansado. E essa é uma boa pergunta, mas eu acredito que não é uma pergunta das mais importantes. A pergunta mais importante de hoje, e que a gente vai responder na próxima frase, é por que as pessoas estão tão cansadas? E eu quero que você pare e reflita por que as pessoas estão cansadas. Essa pergunta é a pergunta muito importante para o momento que nós vivemos na nossa sociedade. Eu quero que você guarde essa pergunta, porque essa pergunta é a pergunta mais importante do nosso momento que vivemos. Por que as pessoas estão cansadas? E eu vou responder para a gente concluir o sermão agora, e depois a gente estica, tá? Porque parece, queridos, que vivemos na sociedade do desempenho. Cansada de tanto produzir, exausta de tanto se otimizar, no final das contas, saturada de si mesma. É o peso insustentável de estar no centro. Viver no centro do próprio universo é pesado demais. É cansativo demais. E o cansaço atual não é apenas excesso de trabalho. E foi a minha grande meditação da semana. O nosso cansaço atual não é apenas excesso de trabalho. É o peso de uma vida excessivamente centralizada em si mesma. E essa é a resposta de hoje. Nós estamos cansados porque estamos sobrecarregados de nós mesmos. E é interessante como isso é visto na vida da igreja. Sabemos consumir juntos, assistir juntos, postar juntos, mas não viver juntos. E talvez seja por isso que tanta coisa em nossas igrejas parece viva por fora e oca por dentro.
há atividade sem comunhão, movimento sem serviço, ajuntamento sem corpo, presença sem participação. E é justamente isso que um teólogo, essa semana, a gente conversando, o teólogo Willibaldo, percebe uma coisa que me chamou a atenção quando ele olha para a igreja de hoje. Porque lidamos com o cansaço, com a performance, com a imagem, com a quantificação, com a positividade vazia e com a erosão do próximo. Nós nos tornamos, no final das contas, eficientes em manter agendas, mas ineficientes em amar. Rápidos em opinar, note, lentos em carregar. Prontos para aparecer, mas absolutamente despreparados para cooperar. E é exatamente aqui que Romanos 15 nos confronta. Romanos 15 parece à primeira vista apenas uma agenda apostólica, uma nota de rodapé, um plano de viagem ou um pedaço administrativo da carta, mas não é. É uma janela aberta para a alma de um homem que não vive mais para si. É um retrato de alguém que foi arrancado do centro do próprio mundo. E quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, ele vai dizer isso. Gente, sabe, eu fui circuncidado ao 8º dia, fariseu de fariseus. Eu fui educado aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo era um dos grandes líderes do judaísmo da época. E ele se encontra com Jesus um dia, quando estava a caminho. Ele já havia sido responsável pela morte do primeiro mártir Estevão, cuja capa foi colocada aos seus pés. E um dia esse apóstolo Paulo encontra Jesus no caminho. Jesus olha para ele e ele não consegue ver porque o brilho era resplandecente demais. E Paulo entendeu a sua cegueira. E ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele dia que foi onde ele foi arrancado do centro. E quando Cristo começou a reinar na sua vida. Então, um retrato de alguém que foi arrancado do centro do próprio mundo. E temos em Romanos capítulo 15 um mapa de uma vida reorganizada pelo Evangelho. Eu vou chamar isso de hoje da arquitetura da descentralização. Vamos ler capítulo 15, versículo 22, e logo em seguida vamos orar. Olha a vida reorganizada pelo Evangelho. O apóstolo Paulo diz: essa foi a razão. Versículo 22, do capítulo 15. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo.
Meus amados, e aqui a gente tem essa arquitetura da descentralização. Paulo sonha com a Espanha, e nós vamos chamar isso de a missão. Essa era a missão dele. E quando olhamos, podemos arquitetar a nossa vida na mesma estrutura. É para onde nós vamos. É o propósito maior que supera o nosso conforto imediato. Isso é a nossa missão. A nossa missão é maior que o nosso conforto. Ela vem antes. Paulo tinha isso bem claro. E a gente vai chamar isso de a nossa Espanha. Mas também Paulo serve os santos em Jerusalém. E aqui nós temos o cuidado. E o cuidado representa onde nós somos fiéis hoje. Ele fala da necessidade concreta do irmão. É o evangelho na vida real. E por último, Paulo ama a igreja em Roma. E eu vou chamar disso a parceria. É com quem vamos. Então, a missão é para onde vamos. O serviço é o cuidado. Jerusalém e Roma seria a parceria com quem nós vamos. Meus amados, em nossa igreja, há dependência mútua e vulnerabilidade. Não há problema nenhuma nessas duas coisas. Depender uns dos outros e se mostrar vulnerável. A sociedade diz, não, você não pode mostrar suas fraquezas, você é o cara. Você tem que ir para cima. E tem tanto vídeo motivacional hoje frustrando gente, né? E eu sempre lembro daquela figurinha do WhatsApp, né? Que o Everest está cheio de pessoas, está cheio de corpos de pessoas motivadas. E essa figurinha é a melhor de motivação, né? Eu sempre lembro disso, né? Quando vem esses discursos motivacionais vazios, dizendo, vai lá. E é pura verdade. Ninguém vai sozinho. O cristianismo não é feito para ser solitário. Não. E a minha pergunta, o que une essas três direções? O que une a Espanha, Jerusalém e Roma? Qual é o elemento unificador aqui, que torna possível a missão, o cuidado e a parceria? Está no centro ali? Deixa eu ler. O eu descentralizado? Tá. É o evangelho. Né? É o evangelho. O evangelho, ele faz algo que você precisa saber. Ele tirou Paulo do trono da própria vida e o colocou a serviço de Cristo e do seu povo. O evangelho faz isso conosco. Ele tira o eu do centro e nos coloca a serviço de Cristo e do seu povo. Quando isso acontece, não há mais cansaço. Vocês acreditam nisso? Diga não. Sabe por quê? Porque você ainda não aprendeu a descansar em Cristo. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Às vezes a gente não quer, porque tomar o jugo de Jesus é se colocar na canga com Ele. É se curvar, é se colocar ali, Ele vai te conduzir, Ele vai te levar, o eu não manda mais. É só ali que a gente aprende a descansar. E meus amados,
A grande verdade é que o Evangelho nos arranca do império do eu e nos forma para uma vida de comunhão e cooperação na missão de Cristo. Posso fazer um breve parênteses para vocês? Porque eu vejo muitos dos irmãos muito preocupados comigo. E eu sou muito grato por essa preocupação santa de vocês. Como vocês são queridos comigo. E às vezes a gente fala, e os pastores aqui também, comigo. Essa preocupação de prestação de contas. Ari, você é muito ocupado. Você faz muitas coisas. Você vai ter um burnout. Né? Isso os meus membros têm uma intimidade comigo que é incrível. Eu gosto disso. e eu medito nessas coisas. E, meus amados, meditando essa semana, onde há o problema? O problema não está no trabalho em si, trabalhar muito ou pouco, porque o apóstolo Paulo trabalhou umas 50 vezes mais do que eu. A verdade é essa. O problema está, onde está o meu eixo? É em mim ou é nos outros? É em mim ou é em Cristo? Porque se for em Cristo, eu quero que você se desgaste até o último. Ele sabe, é a canga, né? Ele vai te levar no ponto certo, onde você pode ir, onde você não pode ir. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. O meu desafio não é trabalhar mais ou menos, pessoal. Meu desafio é me submeter mais a Cristo ou não. E permitir que Ele conduza essa medida santa que só Ele conhece. Então, o apelo hoje não é para que você deixe trabalhar ou trabalhe mais, porque a verdade é que há muito pouco trabalho. Jesus já disse que os trabalhadores são poucos. E que era para mim rogar por mais trabalhadores na seara, porque não tem, está em falta. A questão é o quanto de nós estamos dispostos a destronar o eu hoje de manhã aqui. Aí são poucos mesmo. A submeter o nosso projeto de vida a Deus. Porque há um cristianismo muito confortável, que é o Deus que ajuda os meus projetos. Ou melhor, vamos deixar mais, o Deus que abençoa os meus projetos. Você conhece esse Deus? Você tem os seus projetos, tem Deus. Então, ou você me ajuda ou não me atrapalhe. Quanto do cristianismo é assim hoje? E quando os nossos projetos entram em conflito com Deus, o que a maioria das pessoas fazem? Vou ficar com os meus projetos, o meu plano. Isso é o eu centralizado. A gente vive uma geração que não abre mão de nada. Uma geração extremamente egoísta dos finais dos tempos e não é notório. Nós aqui estamos contra a cultura hoje. E é isso que a gente vai olhar. E eu já saí do meu sermão e eu estou na página 2. Mas a verdade, em 2 Coríntios 5,15, Cristo morreu para quê? Cristo morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Grava isso. Grava isso. Foi por isso que Cristo morreu. Cristo não morreu para te deixar mais confortável. Cristo não morreu para você ter conforto, para que você tenha uma conta gorda no banco, no azul. Não, ele não morreu por isso, senão estava escrito. Ele morreu para os que vivem. Presente, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Ele está chamando-nos para que Cristo seja o centro. E eu quero concentrar nossa atenção hoje, não tanto no contexto que já vimos semana passada, mas na ferida que esse texto toca em nós. O texto nos mostra pelo menos 3 grandes brigas, 3 grandes confrontos. Vamos para a briga? Regaça aí suas mangas, você vai brigar com você hoje. Vamos lá, o Evangelho, põe lá, Gabriel. Quebra a tirania dos meus planos.
É o primeiro socão no estômago. Pá! Ui. A tirania dos meus planos. Paulo diz que muitas vezes, versículo 22, eu não vou ler, porque nós lemos semana passada, eu já li hoje. Mas ele diz, por essa razão, muitas vezes fui impedido de visitá-los. Desejando há muitos anos visitá-los. Olha a agenda desse homem. Muitas vezes impedido, depois diz que deseja visitá-los, ele fala da Espanha, mas de repente ele diz, do nada, 25, mas agora estou de partida para Jerusalém. Ele diz, eu estou indo para a Espanha, mas espera aí, agora eu vou voltar para trás, que eu estou indo a Jerusalém levar uma oferta para eles. Olha a agenda do apóstolo Paulo. Estou a Jerusalém a serviço dos santos, e isso é bonito demais. Ele não diz, Jerusalém vai ter que esperar porque eu tenho um projeto maior. Ir até os confins da terra, ganhar as pessoas para Cristo. Não, ele falou, eu vou ajudar os pobres em Jerusalém. Como que você pode trocar o maior projeto evangelístico do mundo, que é os confins da terra, para ir ajudar primeiro os santos em Jerusalém, levando uma oferta para eles comprarem comida e roupa. Sabe por que Paulo faz isso? Porque ele não é escravo da própria agenda. Ele não é prisioneiro dos próprios planos. Ele trata pessoas reais como elas devem ser tratadas. Ele não trata pessoas reais como distrações de uma visão grandiosa. E isso é importante demais para nós. As pessoas são mais importantes. E eu repito aqui, lembra que o meu pastor me falou? As pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas são mais importantes que os meus projetos. Talvez o teu filho vai fazer você virar a sua agenda de cabeça para baixo. É ou não é? Pais aqui, levanta, cadê os pais? A maioria, eu acho vocês. Quantas vezes você não tem que ficar lá, poxa vida, eu tinha um projeto tão bom, queria fazer tanta coisa, e agora eu tenho que parar. Como diz a música Eduardo e Mônica, porque o filhinho do Eduardo ficou de recuperação. E não sei se foi boa essa ilustração, né? Mas é a pura verdade, né? E é verdade, a gente para tudo por causa dos nossos filhos muitas vezes, e tem que ser feito. Qual o problema disso? Deuteronômio, o coração da lei não pediu isso? Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás ao deitar, ao levantar e ao caminhar. Qual o problema de bater o seu coração junto com o coração de Deus? Nossos planos muitas vezes são uma tirania em nossas vidas. Precisamos submeter a nossa agenda. Porque cuidado com falsas espiritualidades. Uma espiritualidade do ego. Vocês já ouviram falar? Tem. E ela gosta de grandes palavras. Quais são as grandes palavras da espiritualidade do ego? Eu tenho um chamado. E ele sai atropelando todo mundo. É tipo um trator, né? Eu tenho um chamado. Nossa, já causei tanto dano por causa disso. Pastor, eu tenho um propósito. Inclusive, estou lendo um livro, Uma Vida. Eu tenho um destino. Eu quero causar um impacto. Pastor, quero deixar um legado. Que as pessoas lembrem de mim depois que eu morrer. Não vão lembrar. A verdade seja dita, né? Tudo isso pode soar muito nobre, mas às vezes é apenas vaidade com roupa religiosa. Porque existe um tipo de visão que ama multidões abstratas, mas não ama irmãos concretos.
ama a ideia de mudar o mundo, mas não ama a tarefa de carregar uma oferta. Ama a glória da missão distante, mas não ama o peso da necessidade presente. Paulo quer alcançar a Espanha, mas antes ele quer ser fiel em Jerusalém. E isso é maturidade cristã. Tem uma grande missão, mas não se esqueça da sua fidelidade presente. Se Deus quiser, você vai até a Espanha. Então o Evangelho não nos ensina apenas a sonhar grande, o Evangelho nos ensina a amar perto. Nós gostamos do heroísmo de fronteira, mas Deus muitas vezes nos confronta na fidelidade da entrega, no serviço humilde, no recurso repartido, na visita feita, na carga dividida, na mesa aberta, na ajuda silenciosa, na cooperação sem aplauso. A sociedade do desempenho, essa sociedade cansativa, nos treinou para perguntar o que eu ganho com isso, o que isso agrega, quanto isso acelera, quanto isso projeta, quanto isso rende. Mas a comunhão cristã faz perguntas diferentes. Quem precisa de mim? Quem está cansado? Quem está ficando para trás? Quem está sofrendo em silêncio? Como eu posso servir? Perguntas tão diferentes. A lógica do Evangelho não é meus planos acima de tudo. A lógica do Evangelho é Cristo acima de mim e o meu irmão nunca abaixo da minha pressa. E Tiago nos corrige bem aqui. Tiago capítulo 4, verso 15. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E talvez alguns de nós precisem ouvir isso com honestidade, porque você não está apenas cansado, você está excessivamente centralizado em si mesmo, e isso cansa. Porque quando a gente vive no centro do próprio universo, é trabalho demais. Manter-se como referência de tudo cansa. Defender o próprio tempo cansa. Proteger o próprio conforto cansa. Gerenciar a própria imagem cansa. É cansativo demais. O Evangelho é descanso exatamente porque nos tira do centro. Cristo não apenas perdoa o seu pecado, ele desmonta o seu pequeno império. Bonhoeffer escreveu no seu livro Discipulado, e a gente ouviu isso esse ano, quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e a morrer. E talvez seja exatamente isso que mais rejeitamos. Queremos seguir Jesus sem morrer para nós mesmos. Ignoramos a leitura que fizemos, que se alguém quiser ganhar a sua própria vida, a perderá. Não aceitamos isso. Queremos missão sem renúncia, comunhão sem custo, cooperação sem entrega. Mas isso não reforma o eu. Não. Cristo, Ele não vai reformar a nossa vida. Ele vai crucificar a nossa vida. Essa é a realidade do Evangelho. Foi por isso que eu criei em Cristo. Vocês acreditam? Essa foi a razão pela qual eu criei em Jesus. Eu lembro, primeira vez, os psicólogos já tinham tentado. Tinha feito o que dava, né? Eu tinha uma educação muito boa, eu tinha cabelo, eu usava gel, topete, nunca tinha reprovado de ano. Por fora, ali, aparentemente bonitinho.
Por dentro eu era um furacão. Eu era uma tormenta. E aí, lendo a Bíblia, Jesus me mostrou uma coisa. Entenda, eu não quero reformar você. Eu quero que você nasça de novo. E eu li aquilo em João 3. Falei, é a primeira pessoa na minha vida que não quer me reformar. É a primeira. Todo mundo tentando me ajudar de todos os lados. Impossível, eu sabia que eu não tinha conserto. Eu sabia. Com 13 anos de idade, eu não tenho conserto. Eu estou quebrado. E eu não quero mais viver. 13 anos. E aí Jesus vem. Não fui eu que fui até ele. Nem na igreja eu ia. Jesus vem e diz, não se preocupe não vou reformar você não, nem tenho essa intenção. Você precisa nascer de novo. E eu vou fazer a sua vida nova, vou te dar um coração novo. E ele o fez. É possível. O preço é esse, meus amados. Ele crucificou a minha vida. E só quando eu começo a morrer é que a igreja começa a florescer. Meus amados, é isso que precisa acontecer. Quanto mais o eu morrer nesta igreja, mais ela florescerá. É guerra. Tomamos uma, mas agora vamos para cima. O evangelho, pode seguir, transforma a comunhão em responsabilidade concreta. Paulo diz que Macedônia e Acaia resolveram levantar uma contribuição para os pobres dentre os santos em Jerusalém. Os gentios agora vão dizer, vamos lá, vamos ajudar os nossos irmãos em Jerusalém. Acaia e Macedônia. O apóstolo Paulo transformou isso no grande projeto das viagens missionárias dele. E esse é o ponto decisivo. Eles receberam o evangelho, receberam a herança da história redentiva, receberam Cristo anunciado e agora a comunhão cristã não é afinidade emocional, não é simpatia, não é estamos junto. Não, a comunhão no Novo Testamento custa atenção, custa tempo, custa bolso, custa agenda, custa paciência, custa renúncia. E é um milagre ter todos vocês aqui nessa manhã. Porque a nossa sociedade diz jamais. Jamais. É só por meio da graça. Sabe por quê? Porque nós recebemos o evangelho. E alguém me perguntou, pastor, como que a gente vai perdoar alguém que cometeu tamanha atrocidade? Eu falei, como não perdoar? Como não amar se Cristo me ama? Esse é o fundamento que o mundo não conhece. Eu falei, como eu poderia não perdoar e não amar? Não importa, porque Cristo me ama. E isso torna possível todas as coisas. A sociedade do eu nos ensinou a transformar tudo em consumo, inclusive a igreja. A gente consome música, sermões, ambiente, pertencimento, experiência. Mas o consumidor tem um problema. Ele nunca se compromete de verdade. Já percebeu isso? Ele não tem comprometimento de verdade. O que o consumidor faz? Ele avalia, ele compara, ele escolhe, ele troca, ele circula, ele exige, ele abandona. Por que as pessoas vêm e vão? Às vezes as pessoas, e eu não estou dizendo que não se deve fazer isso, tá? Mas eu fico com um pezinho atrás, às vezes, quando as pessoas falam, eu estou visitando várias igrejas. Às vezes as pessoas saem daqui, eu falo, para onde você vai? Eu falo, não sei, pastor, eu vou visitar várias igrejas. Disgusting. O que você quer? Você quer a melhor loja para você poder consumir?
vou visitar. É agosto do freguês. E ele fica lá, e no final das contas, você não fica em nenhuma. Porque essa igreja não existe. A igreja do eu não é a igreja de Cristo. Então a gente precisa começar a olhar, porque o consumidor diz, isso me serve. E o que o irmão faz? Como eu me sirvo, como eu sirvo. Como que eu posso servir? E é bom demais. Eu quero louvar o Senhor, eu vou agora, em breve, sair com o William, com a Flávia. A Flávia está no cultinho. E a gente vai comemorar os 15 anos de igreja. Eles se casaram e vieram para cá, né? Então eles eram recém-casados. Não tinha nenhum desses pimpolhos aí, né? Zero, né? E aí eles casaram e vieram para cá. E a gente viu nascer todos eles. É uma vida, né? E a gente falou, olha, se você permaneceu 15 anos, você já viu de tudo nessa vida, né? E a gente precisou amar, 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 amar. Senão a gente não estaria aqui hoje, nem ele e nem eu. É tão bom isso, é tão gostoso isso. Né? Porque Paulo olha para a oferta aqui e diz, isso é comunhão, isso é koinonia, isso é o evangelho ganhando corpo. Então, meus amados, o que a gente não quer aqui, não queremos uma lógica onde as pessoas elas nos atrapalham. Não, ver as pessoas como um peso, irmãos que viram cenário, membresia que vira número. Então a igreja fica parecida com um auditório cansado, muita gente junta, pouco corpo formado. E aqui, o apóstolo João é direto demais quando ele diz, se alguém possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão passar necessidade, mas fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Isso é escritura, isso é evangelho. E eu quero apertar esse ponto agora, até o ponto máximo, com amor, mas com firmeza. Você pode ser ortodoxo. Sabe o que quer dizer a palavra ortodoxo? Tradicional, sabe? Sólido. Você pode ser ortodoxo, ter uma doutrina muito firme e sólida, mas ainda assim ser egoísta. Pode ou não? Você pode amar a doutrina e não amar os irmãos. Você pode defender a verdade e não repartir o pão. Pode falar de aliança e não carregar ninguém. Pode falar de corpo e viver como turista. Paulo não nos deixa fazer isso. A pergunta desse texto não é, você gosta da ideia de comunhão? Quem que gosta da ideia? Todo mundo. Agora, a pergunta melhor. Quem sente na prática o peso do seu amor? Pode olhar para o lado aí. Quem sente na prática fala, cara, esse cara me ama. Eu não falei para vocês me amam hoje? Eu sinto isso. Quem tem sido ajudado pelo seu tempo? Quem tem sido sustentado pela sua generosidade? Quem tem sido acolhido na sua mesa? Quem tem sido lembrado nas suas orações? Quem tem sido fortalecido pela sua presença? Quem tem encontrado em você não apenas uma opinião, mas um abrigo? E aí o evangelho se tornou real. Homens, a comunhão da igreja não será fortalecida apenas por discursos de liderança, mas por homens que carregam fardos sem fugir, que usam trabalho, energia e recursos como instrumentos do reino e não apenas como meios de autopreservação. Mulheres, a comunhão da igreja será fortalecida apenas por sensibilidade admirável. Não será, né? Mas por amor concreto, persistente, organizado, hospitaleiro, que percebe o invisível
e transforma a percepção em cuidado, porque as mulheres são boas para perceber as coisas. Jovens, vocês vivem num mundo treinado para a autoexposição e para o consumo instantâneo. O Evangelho chama vocês para algo muito mais belo: aprender cedo a ser gente que reparte, que serve, que aparece menos e ama mais. E como igreja, precisamos reaprender isso. Comunhão não é apenas proximidade, é responsabilidade assumida em Cristo. Por isso, Romanos 12:13 resumiu isso de forma muito bela. Compartilhem as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Já vimos essas coisas, agora estamos juntando tudo aqui. Então, o nosso amor agora ficou concreto. A gente deixou ele concreto. Depois eu mando para vocês, vocês leem lá e falam, vou fazer isso aqui. O pastor falou, eu vou fazer esse aqui para mim, esse aqui dá para mim. Paulo, e aí entramos no último ponto, que eu estou com poucos minutos agora. E tudo isso foi a revisão do ponto 1 e 2. Agora vamos para o ponto 3. Conseguimos pela graça. Né? E aí, o terceiro confronto é a falácia do herói solitário. Paulo quer ser ajudado, ser enviado, ser sustentado, quer ser acompanhado. E ele é o apóstolo Paulo. Ele não vai sozinho. Quer ter por trás de si uma comunidade real. Isso é profundamente contrário ao espírito do nosso tempo de pessoas desigrejadas, por exemplo. Ele falou, não, eu preciso de uma igreja. Roma, vem comigo. Vocês podem ser o meu suporte, meu apoio. Vocês podem ser a igreja que vai comigo para a Espanha. Nossa época celebra autonomia, autenticidade, autossuficiente, marca pessoal, performance individual, e tudo isso é fadado ao fracasso. É self. Eu. Tá? E aí me lembra, né, esse cidadão aqui. Quem que é ele? Quem que é ele? Alguém canta um pouquinho. Pam, 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 pam. Ah. Lembrou agora? Né? Quem que é ele? Não é. Não é. É Anakin Skywalker. Vocês não esqueceram que ele se redimiu no final do filme? Vocês não assistiram? Né? Então, é Anakin. E se você assistir, eu não tive paciência, mas se você fizer, o que vem é que Anakin quis um caminho sem rendição, sem limite, sem confiança, sem obediência. O que isso fez com ele? Isso o deformou. Né? Era tão bonito, mas ele não quis. E aí você tem a foto dele. Né? Depois que ele quis esse caminho sem limite, sem nada, aquilo o deformou. Né? E essa aí é a foto dele. Nesse processo de transformação. O meu caminho prometeu força, mas entregou desfiguração, prometeu controle, mas produziu servidão, prometeu vida, mas espalhou morte. Pode dar o ponto, porque é exatamente isso que o Evangelho confronta em nós. Porque o eu sempre vai sussurrar para você a autonomia. Ele vai dizer que a autonomia é liberdade. Essa é a maior mentira do nosso século. Entenda que eu estou falando da maior mentira do século. A autonomia é liberdade. Mas sem Cristo, a autonomia não liberta, ela arruína. E esse é o porquê a nossa sociedade está desmoronando. O homem mais perigoso não é o que perdeu o caminho de uma vez, mas o que insiste em chamar de liberdade a estrada que o está destruindo. Até Paulo precisa de Roma, e isso é lindo e humilhante, porque uma das formas mais sutis de orgulho pessoal é querer servir sem depender, na igreja e fora dela. A dependência nos expõe, a cooperação nos iguala, a parceria quebra o encanto da superioridade. E o Evangelho faz exatamente isso. Ele humilha o nosso eu e a nossa vaidade e nos dá um povo, um corpo. E aí é maravilhoso. Eu ia almoçar no seu Júlio hoje, no Július.
né? Liguei para ele, Júlio, eu vou almoçar na sua casa. Me se convidando, que coisa, né? Para um curitibano fazer isso, gente, é porque é outra coisa, né? E aí eu liguei, e o seu Júlio falou, pastor, já tenho algumas pessoas que se convidaram. Eu achei estranho aquilo, né? Falei, como assim? Tem mais pessoas assim no mundo? Né? Já tem pessoas que se convidaram. É o Gabriel e a Tefa, eles vão vir aqui, vão preparar o almoço, a gente vai almoçar com eles. Eu fiquei sem palavras na hora, louvando o Senhor. E falei, poxa vida, que coisa boa. Sabe por quê? Sabe quem está indo lá hoje? Não é só o Gabriel, a Tefa e o Timóteo. Quem está indo lá é o corpo da Igreja Batista Calvário. Então, para mim, a diferença era a mesma coisa. Eu me senti indo lá. Mas como eu sou brasileiro, eu falei, então eu vou tomar um café com você na segunda. E aí eu vou lá amanhã. E é isso. Isso é muito corpo. É o que eu quero que aconteça milhares de vezes aqui, até o mundo inteiro falar o que acontece nesse lugar. Que essas pessoas conseguem amar de forma tão simples, mas tão profunda. Então, meus amados, a cooperação é um antídoto santo contra o cansaço e o individualismo. Quando a igreja coopera, o peso não desaparece, mas se distribui. E essa é a coisa boa de ser igreja. A dor não some, mas encontra companhia. A obra não fica mais fácil, mas deixa de ser solitária. A missão não perde custo, mas ganha corpo. Então, o que a gente está fazendo como igreja aqui é muito legal. Ela está dizendo para vocês, isso vai resolver os seus problemas? Não, mas ela vai distribuir o peso. Você carregar 200 quilos nas costas é uma coisa. Agora, se a gente pegar todos os homens e erguermos, isso vai ser fácil. A gente tentou, né, Rafael, arrastar o brinquedão. Eu fui na parede, coloquei minhas costas na parede, coloquei os meus 2 pés no brinquedão, fiz toda a força do mundo, tinha mais 1 ou 2 que chegaram ali. Não saiu do lugar. Aí veio o mutirão. Aí foi lá uma meia dúzia, nem era muito mais do que antes. Cada um pegou numa ponta. E a gente arrastou aquilo como se fosse uma pena. E eu nem precisei estar lá. Será que tem alguma relação? E aí, mas foi muito legal, é isso que acontece, a gente distribui o peso, a gente distribui a dor. A gente sofre junto, a gente é igreja junto. Então, eu não estou prometendo que a igreja vai aliviar a sua dor, mas eu estou dizendo que você vai ter companhia na sua dor. Eu não estou dizendo que a sua vida vai ficar mais fácil, mas eu estou dizendo que ela não vai ser solitária. Eu não estou dizendo que não vai ter custo, mas é tão bom a gente ver que no pouquinho de cada um a gente faz tanta coisa. E assim eu termino com 1 Coríntios 12, 26. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. E a gente tem essa Bíblia, com tudo isso escrito. Agora, meus amados, vamos pôr em prática. São meio de 6. Aí tem aplicação nessa página, tem mais aplicação nessa e tem mais aplicação nessa. Vou deixar para vocês lerem, tá? São só aplicações de como vocês podem pôr isso em prática também. Tá bom? Vamos orar. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu terminar esse texto com tantas aplicações práticas para a vida. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho hoje está um pouquinho mais real, na medida que nós contemplamos a missão, na medida que nós olhamos o cuidado, na medida que cooperamos juntos, ó Deus, para a Tua honra e a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a ser essa igreja
igreja que o Senhor desenhou no Novo Testamento, igreja que o Senhor nos permite ter o privilégio de viver por meio da força do Teu Espírito Santo, igreja que é baseada no Teu caráter, contido no Antigo Testamento. Ó Deus, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos e pelo privilégio que nós temos hoje de colocar em prática. E aqui, Senhor, eu quero agradecer pelo paradoxo, que quanto mais servimos a Cristo e os nossos irmãos, mais descansados estaremos, porque o Senhor prometeu que o seu jugo é suave e que o seu fardo é leve. Ajuda-nos a nos colocar nesse jugo de Jesus e assim viver a nossa semana. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.